Boa noite, gente. Tudo bem? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Diz como você está bonito, como você emagreceu. Conversa com ele aí. Estou feliz em estar aqui mais uma vez em São José do Rio Preto e contente mesmo. O ano passado era para a gente estar aqui, e pela primeira vez na minha vida eu tive que cancelar um compromisso, né? E felizmente foi com vocês. Nós somos pastores de uma comunidade em Goiânia, e quando eu marco a minha agenda, eu não sei se todo homem que está aqui vai se identificar com o que eu vou dizer, mas a gente marca 3, 4 compromissos no mesmo dia. Se as nossas esposas não nos ajudarem, a gente vai fazer besteira, com certeza. E eu acabei fazendo. Medina me ligou e eu falei, vamos, só que era a conferência de mulheres lá na igreja. Tá tudo bem, mas o que isso tem a ver com conferência de mulheres? É que a pessoa que nós convidamos ia com o marido dela. Então a minha esposa, que sempre me liberou para a estrada, me disse, eu quero que você fique. E aí no meu lugar você faria o quê? Se você é esposa e está do lado do seu marido, pergunta para ele, você ia fazer o quê? Glória a Deus. Então, para justificar, me perdoem. Na ocasião, acho que quem veio aqui, a pessoa que veio, foi o Davi Lago. Então, um irmão de Deus demais, brabo, arrebenta com tudo. Um grande amigo, graças a Deus veio aí. E eu estou feliz. Eu sou Felipe, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou Felipe, o nome não muda, é o mesmo. Eu sou casado com a Josi há 18 anos. Sou pai de 3 filhos lindos. Sou pai do Estevão, de 14 anos. Sou pai da Débora, de 12 anos. Sou pai da Isabel, de 8 anos. Se Deus quiser, está vindo um quarto aí já já, amém? As minhas filhas são lindas demais, muito lindas. Por esse motivo eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas. O primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar ao Senhor. E se ele ressuscitar, ele é o homem certo para ela, amém? Quem aí é pai de menina e gostaria de entrar nesse voto também? Levanta a mão fazendo o ru meio tímido, né? Estou com o Rômulo, grande amigo lá da igreja, baterista, pastor também. O Rômulo está 1 ano e meio com a gente. Eu fui descobrir que ele era pastor uns 2 meses atrás. E o Fábio, que é também um amigo de muitos anos, pastor lá na nossa comunidade. E eles vieram me acompanhar aqui. E eu estou feliz. Peguei o nome aqui do Lift e fiquei pensando no nome de vocês. Libertando interiores para a fidelidade total. Eu acho que essa é uma função que o Espírito Santo exerce e faz. Mas eu fiquei pensando, desde alguns dias atrás, diante de tudo que a gente está vivendo no Brasil, a título da igreja brasileira, diante de todas as complicações que não dá para a gente ignorar. E parece que quando a gente chega na igreja, a gente finge que nenhum problema está acontecendo, ou nenhuma anomalia está acontecendo lá fora. Como é que a gente administra o nosso interior e a nossa cabeça no meio dessa loucura? Muitas informações, muitos conflitos que não nos dizem respeito, mas que acabam de alguma forma reverberando sobre a fé que a gente tem. Um ataque daqui, outro ataque dali, pessoas legitimamente sendo denunciadas, outras injustamente sendo denunciadas. Como é que a gente lidar com todas essas situações e essas questões? Eu quero trazer alguns aspectos aqui, mas me lembrava de um detalhe muito interessante da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, é uma das pessoas mais importantes da nossa fé. Eu trato como o mais importante depois de Jesus, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Nós estamos aqui por conta de Paulo, por conta desse irmão que entendeu a proposta dos confins da terra e inicia o processo dos confins da terra, estabelecendo uma igreja em Éfeso. Sem aquela igreja, as demais igrejas não existiriam. Ali Timóteo foi treinado, Epáfora, que foi o pastor de Colossos,
Ali João foi morar lá em Efésios. João junto com a mãe de Jesus, Maria, eles foram morar lá. Judas morou lá, Tiago morou lá. Ali se desenvolveu a igreja. E Paulo era o precursor desse movimento de nações. Então ele é o nosso pai, teoricamente, a partir do seu movimento missionário. E Paulo foi um homem que viveu milagres extraordinários e tem uma representatividade muito alta no que corresponde à fé judaico-cristã. Em um determinado ponto, esse irmão conta uma experiência gloriosa que viveu. Ele disse que há 14 anos atrás ele tinha vivido algo glorioso. Ele foi ao terceiro céu. Que céu é esse? O céu que não pode ser visto, o céu que não pode ser descrito, o céu que se a gente for sem ter o corpo devidamente transformado, a gente vai morrer, porque o encontro entre eu e Deus é encrenca, se não tiver o sangue me cobrindo. Por isso que para você viver eternamente com Deus, esse corpo corruptível não aguenta, Ele vai ter que te dar um corpo novo. Deus é santo e eu pecado, Deus é luz e eu escuro, Deus não tem sombra de variação, e eu tenho variações constantes. Eu acordo bem, se eu queimar a língua com café, meu humor já muda. Então o encontro entre eu e Deus é sempre encrenca, é sempre antagonia. O que possibilita o encontro com Deus é o sangue de Jesus e a convicção de que o nosso corpo vai ser transformado em incorruptibilidade. O terceiro céu é esse lugar. É um dilema, como um homem em corpo como o nosso vai ao terceiro céu? Paulo foi. E lá no terceiro céu, Paulo diz: eu ouvi coisas inefáveis. O que significa essa palavra descrita, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 12? Coisas inefáveis são coisas, diga comigo, inefável. Coisas inefáveis são coisas que não podem ser traduzidas em nenhum idioma. Eu gosto de pensar que Paulo ouviu o idioma de Deus. Paulo ouviu Deus falar em seu próprio idioma. Paulo foi aonde ninguém foi. Paulo ouviu o que ninguém ouviu. Paulo viu o que ninguém viu. Mas ele volta dessa experiência dizendo o seguinte: olha para mim se você pode. Foi-me dado um espinho na carne. A pergunta que eu faço para você que é crente há muitos anos é que desde quando a gente é crente, o que desperta mais o nosso interesse? Descobrir o que Paulo ouviu de Deus, as coisas inefáveis, as coisas extraordinárias que Paulo ouviu de Deus, ou descobrir qual o espinho na carne de Paulo? Me responda bem alto se você puder. As pessoas estão discutindo para entender o que Paulo ouviu de Deus, ou elas estão discutindo para descobrir qual o espinho na carne de Paulo? E a pergunta que eu faço para você aqui hoje: se hoje nesse culto eu vim lá de Goiânia, carro, com muita alegria, com os meus amigos, se hoje eu viesse aqui e revelasse a você qual o espinho na carne de Paulo, vários cortes, o que isso agregaria na sua vida? Que tipo de edificação isso ia produzir em você? Mas se você descobrir que Paulo, apesar dos espinhos, ouviu Deus, apesar dos espinhos, obedeceu a Deus, apesar das fraquezas, ele descobriu um Deus cuja graça desse Deus é o bastante sobre a minha vida, e com essas coisas inefáveis, apesar das minhas fragilidades, apesar da minha inconstância, apesar de tantos males que eu carrego, o que eu ouvi de Deus me leva a contar ao mundo inteiro que Deus é bom e que Ele quer ser pai de órfão, que Ele quer ser juiz de viúva. Mas hoje as nossas preocupações e a nossa audiência se volta para essa descoberta extraordinária: qual o espinho na carne do irmão?
Esse irmão que está aí do seu lado tem um espinho na carne. O irmão que está atrás de você também tem um espinho na carne. O outro da frente também tem um espinho na carne. O pastor que está falando também tem um espinho na carne. Agora a questão é: o que Deus te disse? Porque se a gente não se preocupar com isso, a gente vai continuar cultivando uma cultura inútil, onde a gente se reúne para saber quem tem a coisa mais impressionante para dizer, o que nos emociona mais, quando na verdade nós deveríamos procurar aquilo que torna o nosso coração cada vez mais limpo e puro das loucuras desse mundo maluco. Quem está comigo aqui? Vocês estão tão sérios, eu queria tirar uma foto e mostrar para vocês, tanto sério que vocês estão. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, dá uma relaxada na cadeira aí, irmão, você está tenso. Faz sentido o que eu estou dizendo para alguém aqui? Então, em nome de Jesus, pastor, como é que o senhor lidar com as situações todas que estão acontecendo na internet, onde irmãos estão envolvidos, igrejas estão envolvidas, situações estão envolvidas? Eu não me preocupo com os espinhos na carne de ninguém. O que eu procuro é saber o que as pessoas ouviram de Deus. Sabe por quê? Olha para mim, o joio não é problema seu. Não existe segurança ambiental. O joio vai crescer com trigo. Podia até falar disso, mas não vou não. Judas ia escrever sobre isso. Ele falou, olha, eu ia escrever sobre a comum salvação, todo mundo ia me amar, todo mundo ia gostar de mim, eu ia pregar um negócio que todo mundo ia curtir, mas eu decidi escrever para vocês batalharem pela fé de vocês. Tem gente ruim no meio de vocês. Teve gente que Deus tirou do Egito e fez morrer no deserto. Balaão profetizou com o dom de Deus. Mas enfim, olha para quem está do seu lado e diz, chega de cultura inútil na sua vida. Fala, para de seguir o fuxico gospel. Fala para outro agora, fala, para de seguir o fuxico. Para de ficar olhando as coisas da vida dos outros. Vai descobrir o que o povo ouviu de Deus. Glória a Deus. E eu não consigo ignorar um assunto tão presente, né? Como eu sou da igreja, eu falo desse assunto. Quem não é da igreja vai falar do marido da Isa, que traiu ela e que perdeu, né? Uma mulher bonita e rica. Como eu não sou um comentarista político também, não tenho nada para falar do Trump. Então, mas da igreja eu tenho. A igreja está mergulhada em cultura inútil, mas eu creio que esse tempo está acabando, porque a gente vai se apaixonar pelas Escrituras e por aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado que eu sempre esqueço. Eu, apesar de ter esse movimento como pastor, né, como alguém que ama as Escrituras, e a gente já vai dividir algo com vocês aqui muito lindo das Escrituras, que está escrito. Eu também sou músico, né? E estou lançando um disco agora no dia 1º de agosto. Olha que coisa boa. Estou 4 anos trabalhando esse disco. Estou atrasado com a gravadora, porque eu estava implantando uma igreja nesse processo, mas graças a Deus eu consegui entregar esse disco. E olha que legal, esse disco vai ser lançado dia 1º de agosto, e no dia 1º de agosto eu faço 40 anos, e o disco chama Tudo no Lugar. Tá bom, pastor, por que o senhor está falando? Porque existe um pedido que eu quero fazer para vocês aqui. Existe a possibilidade de você fazer uma pré-save. Eu, como professor, vou pedir para você repetir comigo: pré-save. Você vai ativar essa pré-save, e quando o disco sair, você vai ser notificado: saiu o disco do Vilela. Tem tanta coisa bonita nesse disco. Tem bossa nova, tem funk, tem samba, tem rap demais, muito boom bap. Tem uma música que eu fiz para minha esposa, um love song, bonitinho, linda demais a música. Sério, muito bonita a música. São 9 faixas inéditas. Pastor, como é que eu faço para fazer a pré-save? Se você puder, um favor que eu vou te pedir, rápido, você vai entrar no meu Instagram, no meu perfil. Você não precisa nem me seguir se você quiser, mas a pré-save eu gostaria que você fizesse. Lá na bio do meu Instagram, lá no meu Instagram tem um link. Você clica nesse link e você escolhe a melhor plataforma onde você escuta áudio. Se você puder fazer isso, é de graça, indolor, não dói.
e vai me ajudar bastante. Amém? Quanto mais pré-saves a gente tiver, mais destaque a gente ganha dentro dessas plataformas e mais longe a nossa mensagem vai. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, depois de fazer a pré-save, em 2 Samuel capítulo 11. Aleluia. Vai colocar aqui? Coloca aqui o texto? Então acho que eu vou ler com a versão de vocês aqui. 1 Samuel capítulo 11, verso 1. Glória a Deus. NVI. Não, é 2 Samuel, irmão, desculpa. 2 Samuel, gente. Está um pouquinho para frente. Não, tá ótimo essa aí. NVI é boa. Depois eu vou precisar, se tiver uma outra revista atualizada também, em alguns textos eu uso a NVI. A gente vai ler alguns textos da Bíblia. Se a gente ler pelo menos uns 10 textos, vocês estão animados aí? Glória a Deus, então tá bom. Culpa é de vocês. Antes da gente ler esse texto, deixa eu te contar uma coisa. Só fé não é o bastante para você alcançar o que Deus prometeu. Não, pastor, não. Mas Lutero escreveu lá na Bíblia que somente pela fé, e foi a partir daí que nasceu as 5 solas. Não, a Bíblia fala de alguns acréscimos que precisam acontecer na nossa vida para que a gente obtenha tudo aquilo que Deus nos prometeu. Entre esses acréscimos, eu quero ir direto ao ponto, tem um elemento que é primordial, que é a maturidade. Por que a maturidade é primordial? Porque a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja o possuidor de tudo. Então, você pode ter fé de transportar os montes, mas se você não tiver maturidade para gerir aquilo que Deus quer entregar a título de promessa, você provavelmente vai produzir um desperdício. Então, um pai ama um filho, mas ele só entrega a herança quando aquele filho está preparado. Mesmo amando o filho, mesmo o filho acreditando que tudo aquilo que o pai tem é dele, só acreditar não basta. Alguns acréscimos precisam acontecer. E aí a gente precisa definir o conceito de maturidade. Nós estamos aqui numa conferência de jovens, cujo propósito é libertar interiores para uma fidelidade total. Então essa fidelidade total passa por essa postura e por essa conquista chamada maturidade. A maturidade é uma conquista. Agora, a maturidade está condicionada ao quanto se vive. A maturidade está condicionada aos anos vividos. É claro que quem viveu mais está, próximo dessa realidade de maturidade. É claro que uma pessoa que viveu bastante, ela tem dentro da vida uma inerência à maturidade, a amadurecer. Mas você vai concordar comigo que tem gente que quanto mais velha fica, mais imatura fica. Tem ou não tem? Então a maturidade, ela não está condicionada unicamente, exclusivamente à idade. A quantos aniversários você comemorou? O que define maturidade, eu tenho falado isso muito, inclusive essa foi a conversa do nosso culto de domingo passado. A maturidade, ela é definida principalmente pela qualidade das suas escolhas. Você é hoje o que você escolheu ser ontem. Você será amanhã o que você escolhe ser hoje. Então as escolhas, elas são extremamente poderosas e elas vão compor a sua vida. O que constrói a sua vida, o que construiu a sua vida, foram as escolhas que você fez. Então escolha certa pode fazer um mendigo virar rei. Escolha errada pode fazer um rei virar um mendigo. Então as escolhas, elas vão nortear você. Elas vão determinar para onde você vai, como você vai e com quem você vai. E essas perguntas são extremamente importantes para você prospectar seu futuro. Para onde, com quem e quando. Agora, Deus é tão bom que estabelece um critério maravilhoso para orientar as nossas escolhas. Diga comigo, tempo. O tempo é aquilo que orienta as nossas decisões e as nossas escolhas. E olha como Deus é
intencional e extremamente pedagógico. Deus inseriu no tempo ou no ano 4 estações. 2 dessas estações são primárias e 2 estações são secundárias. A gente tem o verão e o inverno, que são estações primárias, são completamente opostas, antagônicas. E a gente tem estações que anunciam essa antagonia, essa mudança drástica do clima. A gente tem as estações secundárias. A gente tem a primavera e a gente tem o outono. Então olha só, as estações, elas determinam a sua agenda, elas determinam a sua programação com a sua família, a roupa que você vai usar, a comida que você vai comer, o lugar para onde você vai, o que você vai fazer nas suas férias, enquanto inverno e enquanto verão, sim ou não? Então o tempo, ou discernir o tempo, é o que nos orienta a fazer escolhas que correspondam à maturidade. A partir do discernimento de tempo, eu faço escolhas, e essas escolhas, a qualidade delas, vai determinar se eu estou maduro ou imaturo. Não importa quantos anos se tem. Muitas pessoas velhas na Bíblia fizeram escolhas extremamente infelizes, cometeram pecados enquanto velhos, e o pecado, a prática de tal pecado, é fruto de uma imaturidade absurda. Então, para entrar no que Deus tem, eu preciso amadurecer, amém? Glória a Deus. E a maturidade é aquilo que é evidenciado pela qualidade das minhas decisões, das minhas escolhas. E para eu fazer escolha, eu preciso discernir tempo. Qual a estação que você está vivendo agora? Qual a estação do seu casamento? Qual a estação que a sua vida financeira está vivendo? Qual a estação que a sua vida emocional está vivendo? Qual a estação que o seu ministério está vivendo? Porque se você não se atentar para a estação que você está vivendo, você vai usar a roupa errada, você vai fazer uma agenda que não corresponda ao tempo que você está vivendo. Você não vai se respeitar e não vai respeitar o apontamento do Senhor na sua vida. Faz sentido para alguém isso? Coloca para a gente o texto, 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Deixa o texto aqui para a gente. Olha só, Davi é o homem que inspirou e inspira a gente de uma forma muito direta. Se houvesse na época de Davi plataformas digitais, música, lugar para ouvir as músicas que Davi fazia, certamente Davi seria o artista mais escutado de todos os países do mundo. Teriam mais versões de Salmo 23 do que de Ousado Amor. Então, muitas pessoas ouviriam que Davi, é impossível falar de adoração sem falar de Davi. É impossível, porque ele foi o primeiro homem a nos mostrar um caminho afetivo na nossa relação com Deus. Davi foi o primeiro homem a dizer para Deus: eu te amo. Davi é aquele que orienta os pais a colocarem nome nas suas crianças. Quantos Davis nós não temos por aí? E Davi é conhecido, o brand de Davi é o homem segundo o coração de Deus. Agora, para pensar comigo. Esse homem, segundo o coração de Deus, um belo dia, ele resolve enviar os seus oficiais para a guerra. E o texto é muito categórico em nos oferecer uma informação necessária no tempo em que os reis saíam para a guerra. Esse homem, segundo o coração de Deus, admirado por todos nós, escolheu estar em um lugar que não correspondia ao tempo. Ele toma uma decisão, ou ele adere a uma postura que não tinha nenhuma concordância com o tempo. E ele era um homem segundo o coração de Deus, porque esse homem
faz uma escolha completamente equivocada, a gente tem uma história muito triste narrada nesse capítulo. Próximo versículo. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passar pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita, o heteu. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificara da impureza, da menstruação. Depois disso ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: Estou. Espírito Santo, traz sua graça sobre nós aqui nessa noite, nos orienta, tira do nosso meio toda distração, que o nosso aproveitamento seja muito alto aqui, e que cada semente lançada possa produzir muito, Deus. Deus, em nome de Jesus, toca os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que a gente obtenha do Senhor aquilo que o Senhor quer derramar, Deus, sobre nós, para que os interiores sejam libertados aqui para uma fidelidade total, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha só que interessante, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, crente, menino de Deus, tinha um histórico de vida cristã. Um belo dia esse homem escolhe estar em um lugar que Deus não queria que ele tivesse. Era o tempo dos reis saírem para a guerra. Davi deveria ter seguido o fluxo do tempo, seguido o fluxo de uma conduta que era a conduta padrão de todo homem que ocupava o cargo que ele ocupava. Mas de repente Davi resolve ficar, e quando ele fica, um problema acontece. Ele acorda uma bela tarde, pega seu smartphone e começa a olhar os feeds do Instagram. E aí ele vai correndo o dedo pelo Instagram, ele vê uma moça que era muito formosa, e ele decide mandar um inbox para essa moça. E aí, sumida, saudade do que a gente não viveu. A moça respondeu Davi, ele era o rei. E você sabe onde isso termina. O homem segundo o coração de Deus, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, porque fez uma escolha sem discernir a estação que estava vivendo, o tempo que estava vivendo, ficou completamente vulnerável, em um lugar que certamente ele ia muitas vezes. Para pensar comigo. Betseba estava tomando banho, amém? Ela era muito bonita, muito formosa. A questão é que Betseba era filha de um oficial, ou esposa de um oficial, esposa de Urias. Os oficiais moravam ao redor do palácio. Significava que Davi poderia ter visto aquela mulher tomando banho outros dias, sim ou não? Sim ou não? Com certeza aquela mulher tomava banho ali com frequência. Mas no dia que Davi escolheu estar no lugar que ele não deveria estar, ele ficou completamente exposto e vulnerável. Todas as vezes que você, sem discernir tempo, for para lugares que não tem nenhum tipo de concordância com o que Deus te diz, você vai ficar exposto a gigantes que são muito piores do que os Golias que você já venceu até hoje. São gigantes que estão aí dentro de você, da pele para dentro. E não importa quem você seja, você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Se você fizer a escolha errada, irmão, você vai se arrebentar. Davi, esse homem admirado, agora não consegue lidar com os seus prazeres, com as suas concupiscências, e ele se rende a elas. E nada é mais inimigo dos propósitos que Deus tem do que os prazeres que nós temos. Não há possibilidade de harmonizar prazer com propósito. Você vai ter que descobrir o prazer no propósito, porque se você quiser cultivar os seus, o propósito não é para você. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Fico tão contente assim. Noé por 100 anos cultivou uma agenda de Deus e construiu uma arca para Deus, que na verdade era para ele e para sua família.
Depois ele saiu dessa arca e por 5 anos ele cultivou uma agenda própria. Plantou uma vinha. Uma vinha leva 5 anos para produzir uma quantidade de uva para se produzir vinho. Em 5 anos, andando em uma agenda própria, destruiu aquilo que ele construiu nos 100 anos andando na agenda de Deus. Ele plantou uma vinha, se embriagou com ela e amaldiçoou um filho. Como é que uma mãe fica quando tem um filho amaldiçoado pelo marido dela? Como é que um irmão fica em ver o meu pai amaldiçoar o meu outro irmão? Enquanto ele estava na agenda de Deus, por 100 anos ele conseguiu manter os filhos, as noras e a esposa. Quando ele decidiu andar em uma agenda de prazer, em 5 anos ele destruiu tudo isso. Tem alguém aí? Glória a Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cara massa, fera, agora é adulto, agora é um talarico, agora está lá enviando mensagem para a mulher casada, safado. Talarico nunca fui, é o seguinte, do certo pelo certo, como 10 e 10 é 20, já dizia o evangelista. E agora, pastor? Agora o cara está lá, suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa. A mulher mandou um WhatsApp para Davi dizendo: estou grávida. Suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa, quer seja para a vida ou para a morte. Mas agora está tudo certo, ninguém sabia. O homem, segundo o coração de Deus, escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Por isso ele se torna um adúltero. E agora o que ele decide fazer? Ele traz Urias da guerra. E Davi não podia se deitar com essa mulher, mesmo sendo rei. Mesmo sendo rei. Alguns argumentos que diziam que Davi podia, Davi não podia. Não há amparo na Bíblia para dizer que ele tinha permissão para se deitar com essa mulher. Ele não tinha. E aí, o que acontece? Ele manda trazer Urias da batalha. Traz Urias para mim. Urias vem. Aí Davi dá uma festa para Urias. Ô Urias, meu amigo. Vem cá, Urias, vou dar uma festa para você. Banquete. Melhor vinho que Israel tinha. Melhor comida que Israel tinha. Presente para Urias. E aí Davi diz: ô Urias, vai para sua casa se deitar com a sua mulher. Beleza, está tudo certo. O homem, segundo o coração de Deus, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, se tornou um adúltero. Mas em um declínio maior na sua moral, no seu caráter, ele se tornou um manipulador frio e covarde, transferindo para o outro uma responsabilidade que ele deveria assumir. Está tudo certo. Vai lá. No outro dia alguém manda uma mensagem para Davi: Davi, deu ruim. Por quê? Urias não foi para casa, está na frente do palácio dormindo. Dormiu ali. O homem, segundo o coração de Deus, escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, se tornou um adúltero, se tornou um dissimulado, manipulador, e agora ele vai mais fundo ainda no seu declínio moral. Ele escreve uma carta de morte para Joabe, coloca essa carta de morte no bolso da camisa que ele deu para Urias, e diz: entrega essa mensagem aqui para Joabe. Tinha menos de 147 caracteres, era bem curta, dizia: Urias tem que morrer. Por quê? Porque Urias era uma ameaça à reputação de Davi. Eu gosto de pensar que no Brasil muitos pastores não enviaram missionários para o campo, enviaram seus Urias. Mas isso é outra pregação. Urias foi para a guerra e foi abandonado. Deixa lá, tira o recurso, não liga para ele, deixa ele lá, afasta todo mundo dele, deixa ele lá. E Urias foi assassinado pelos inimigos de Deus, pelos filisteus, por homens cruéis que comiam crianças, a carne, devoravam fetos.
ofereciam crianças e fetos a Moloque. Urias foi morto por esse tipo de gente. Por quê? Porque um rei desviado fez uma escolha errada, porque um rei desviado não discerniu o tempo e foi para um lugar que ele nunca deveria ter ido, aderiu a uma postura que ele nunca deveria ter aderido. E eu sei, irmãos, que o que eu estou falando é pesado e forte, mas é Bíblia. E agora, está tudo certo. Davi, o homem que você admira, o homem que escreveu o Salmo 23, o homem que escreveu o Salmo 1, o homem que escreveu tantos salmos que inspiram e orientam a sua fé e a minha, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, se tornou um adúltero, se tornou um dissimulado manipulador, e agora, por último, um assassino. Por quê? Porque um abismo vai chamando o outro, e esses abismos não estão fora de você, eles estão dentro de você. E se a proposta de vocês, como Lift, é libertar interiores, nós precisamos nos atentar para o nosso, para os abismos que vão nos convidando para declínios cada vez maiores e distâncias cada vez mais, cumpridas do plano de Deus, da ideia de Deus para as nossas vidas. Esse homem agora, admirado, honrado, amado por todos, estava caído, completamente. Ele já não era mais um homem segundo o coração de Deus, agora ele era um adúltero, agora ele era um dissimulado, vivendo em prol da própria reputação, e todo mundo que vive em nome da própria reputação está desviado. E agora, como se não bastasse, esse tipo de conduta foi tão cara que custou a vida, o sangue de um inocente. Mas está tudo bem. A pergunta que eu faço é: Davi continuava sendo rei? Davi continuava tendo selo azul no Instagram? Davi continuava sendo o mais ouvido de todos? Davi continuava sendo rico, poderoso? Está tudo bem, não está? Está tudo bem. Ninguém descobriu, o rapaz morreu, está tudo bem. Mas um dia, Davi recebe uma ligação de um amigo antigo, tal de Natan. Está no capítulo 12, depois você lê. A gente não vai ler não. Vou contar para você, você confia em mim e depois confere na Bíblia, amém? Natan mandou uma mensagem para ele, falou: e aí Davi, como é que você está, rapaz? Estou bem, está sumido, cara. Parece aqui, cara, vem comer uma pamonha comigo. Rapaz, eu vou aí, Davi, você pode me receber? Posso, vem cá, Natan, gosto demais de você. Profeta. Natan não combinava o sapato com o cinto. Natan tinha a barba grande, usava um boné de abarreta, gostava de uns tênis coloridos. Aí Natan chegou na casa de Davi, no palácio, aqueles condomínios que você tem que falar até o nome do papagaio para entrar. Pô, 5 digital, falar tudo, seu prato preferido. Eles querem sua ficha inteira para te deixar entrar na casa do amigo. Natan fez, passou por tudo isso, chegou lá na casa de Davi. E aí Davi, abraço, tal, pai, e aí, como é que tá? Você viu que fase que está o Corinthians, Davi? E ali naquela resenha, naquela conversa boa ali entre os dois, Natan traz uma situação para Davi. Davi, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda. Davi, fala aí, Natan, você é meu parceiro. Davi, é o seguinte, tem um cara rico na cidade, um cara rico, o cara tem de tudo, tem avião, tem casa, tem carro, tem imóvel, tem casa na praia, tem dinheiro guardado, investido, reinvestido, o cara tem dinheiro demais. E aqui tem um cara pobre, e esse cara é pobre mesmo. O cara é tão pobre que até os pobres chamam ele de pobre, tão pobre que ele é. E esse cara pobre, ele não tem muita coisa, ele só tem uma cordeirinha, cara. Ele só tem uma cordeirinha que come com ele no sofá da sala e tudo mais. Ele só tem isso, não tem mais nada. O outro tem de tudo, Davi. Você imaginar, o homem tem tudo que o dinheiro pode comprar, ele tem. Aí Davi é o seguinte: chegou um estrangeiro na cidade, chegou uma pessoa na cidade, e esse estrangeiro foi recebido pelo homem rico, Davi. O homem rico que recebeu.
Só que esse homem rico, ao invés de pegar dos seus bens, do seu vaguio, do seu negócio lá, de tudo, do seu azeite trufado para servir a comida para o homem, ele foi lá, rapaz, pegou a cordeirinha do homem pobre, matou a cordeirinha do homem pobre e serviu para o estrangeiro. A Bíblia diz que a fúria de Davi se acendeu. Esse cara tem que morrer. Natan falou: é, Davi? Tem que morrer. E Natan deixou ele falar, porque com a medida com que você julga, você vai ser julgado. Deixa ele falar. Esse cara tem que morrer e tem que restituir, não sei se é 4 ou 6, está na Bíblia, depois você lê lá. Tem que restituir não sei quantas vezes mais e tal, e pai. E Natan deixou ele falar. Vai, é isso aí, Davi. Esse ímpeto aí que eu quero, esse espírito aí. E ele foi falando. Depois que ele falou, Natan olhou para o olho dele. Se puder olhar para mim, eu te agradeço. Natan falou: essa pessoa é você, cara. Você que fez escolhas equivocadas. Você que não foi orientado por Deus para tomar essas decisões. E a consequência delas foi machucar a gente, pelas quais você tinha que assumir responsabilidade e cuidado. Você foi inconsequente nessa sociedade. Você foi inconsequente nesse relacionamento. Esses rumos que você deu para o seu tempo, você fez essas escolhas. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: Davi continuava sendo rei, certo? A espada de Golias estava lá na parede do gabinete dele ainda. Ele tinha poder de matar Natan? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Natan não chegava no pátio do palácio, cabeça cortada. O que você está ouvindo agora, você pode me matar dentro de você. Acabou isso aqui, eu posso nunca mais existir dentro de você. O pastor que fala aqui, acabou. Essa conferência sumiu. Quando você faz uma decisão e essa decisão leva você para caminhos distantes do que Deus tem, você pode até continuar fazendo tudo que você estava fazendo, porque Davi continuava sendo rei, Davi continuava tendo dinheiro, Davi continuava tendo tudo, ninguém sabia de nada, mas internamente ele sabia em qual abismo ele estava afundado. Porque se a gente quer libertar os interiores, a gente precisa ter uma visão muito apurada e aguçada e honesta sobre o nosso interior. E aí, mediante a isso, o Senhor está aqui, amém, irmãos? Mediante a isso, quando você escuta uma orientação profética dura, doce, mas amarga, você tem uma outra decisão a tomar, uma outra escolha a fazer. Ou você esquece tudo isso e você transforma tudo que eu disse em um amontoado de frases para te servirem em alguma mesa, em algum lugar, ou em algum tipo de encontro evangélico. Ou você considera isso, pondera isso, porque foi exatamente o que Davi fez, e isso me faz ser apaixonado pela história desse personagem, apesar dos erros que comete. Porque quando Davi recebe essa admoestação de Natan, ele poderia matar Natan, ele poderia seguir esse fluxo de preservar a sua autoimagem. E aí ele certamente dormiria com outra mulher de outro amigo, ele certamente mataria outra pessoa e continuaria, sabe, frutificando desgraça na vida dos outros. Mas Davi decidiu escrever uma canção. Quando Natan vai na casa dele, ele não pegou a espada para matar Natan, ele pegou o lenço para chorar, pegou o violão e foi para um lugar que ele nunca devia ter saído. Porque às vezes a gente acha que o nosso futuro está na nossa frente, e às vezes o futuro está em voltar, está atrás da gente. Às vezes você acessa o seu futuro voltando, não indo para frente. E deixa eu te contar uma coisa:
Olha para mim se você pode. O que você planta dá para esconder. Semente cabe na mão assim. Você pode plantar até à noite. O homem que semeou o joio no meio do trigo semeou à noite. Você pode plantar à noite, escondido. Mas colheita não. Colheita é de dia. Você já viu alguém colhendo de noite? Não. Você planta à noite, colhendo seus feixes, mas é de dia, plantando a sua semente, e é durante o dia que você colhe os seus feixes. Então o que você planta dá para esconder. O que você colhe não. Davi, diante do confronto de Natã, ele decide. Está tarde já, hein, gente? Coloca pra gente aqui Salmo 51, verso 7. Eu nem me atentei. Que hora que acaba? Teve uma vez que o pastor perguntou, falou: pastor, até que hora que eu posso falar? Falou: rapaz, você pode falar até amanhã de manhã, mas 9h30 mais ou menos o pessoal começa a ir embora. Olha como esse texto é interessante. A poesia que Davi escreve, vocês estão junto comigo aqui, amém? Nós estamos numa escola bíblica dominical, amém? Glória a Deus. Olha só, purifica-me com isopo. Olha como isso é legal. Isopo, essa palavra é maravilhosa. Porque sabe o que é o isopo? O isopo é a Scott Brite do lado verde. Sabe aquela bucha que tem dois lados, um amarelo e um verde? Quem aqui já foi vítima de uma mãe enfurecida, que te jogou no tanque da sua casa e esfregou o seu pé sujo com a Scott Brite do lado verde? Meu irmão, aquela dor sai daqui, ó. Ela passa pelo pescoço e ela dá a volta no corpo da gente. Quem aqui? Quem aqui? Davi está dizendo o seguinte: Senhor, me lava com a Scott Brite do lado verde. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Vamos ler junto essa frase? 1, 2, 3. Devolve-me a alegria da tua salvação. Deixa eu tentar ser bem breve, porque eu quero falar. A gente ainda tem mais uns 3 textos para ler. As pessoas perderam o sentido da fé quando elas perderam a perspectiva da eternidade. Eu ando por aí e fico pensando por que a gente encontra hoje tanto pastor depressivo, tanta gente desanimada com a obra de Deus. Nós não temos leões nos devorando, nós não temos gente sendo queimada viva para servir de luz noturna, nós não temos Estevão sendo apedrejado na praça. Nós temos total liberdade, Bíblias de todas as versões possíveis, conferências de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, de acampamento. A gente tem de tudo. E o que nos distancia, quanto a gente tem tanto conteúdo disponível, e a gente consegue, apesar desse volume, dessa fartura de pão, a gente consegue sentir fome na alma e entrar em um estado. É claro, irmão, que o contexto de depressão é uma doença, e isso pode ser atribuído a uma série de fatores e questões hormonais e por aí vai. Mas deixa eu trabalhar um contexto de tristeza e desânimo. Quantas pessoas desanimadas, sem bom ânimo para viverem suas vidas e seus ministérios. E esse texto, irmãos, eu sei que a logo é bonita demais, mas nós vamos ficar com o versículo sempre. Nós vamos voltar logo só no final. Quando Davi diz: devolve-me a alegria da salvação, sabe o que ele está dizendo? Olha para mim. Ele está dizendo: eu tenho tudo, eu sou rei, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho mais a certeza de olhar para o céu e me ver como um cidadão desse lugar.
Eu não tenho mais aquilo que me conecta à eternidade. A Bíblia vai dizer, nós vamos ler esse texto, que se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Davi nos oferece uma pérola. Ele está dizendo: eu posso ter tudo, se eu perder a perspectiva da eternidade, eu vou caminhar como um mendigo nessa terra. Eu vou caminhar como um miserável, como um ser infeliz nessa terra. Agora eu queria que a gente pulasse para um outro texto, rapidinho. Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. Aleluia. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios nos submetem ao teu nome. Olha só, a gente foi para uma outra realidade, muitos anos depois. Lá a gente tem um Davi, que não discerniu o tempo, que fez uma escolha equivocada, que porque fez essa escolha equivocada, se tornou um adúltero, um dissimulador e um assassino. Mas quando confrontado por um profeta, ele nos revela, por meio do seu arrependimento, que o pior prejuízo, o maior prejuízo que ele tem desse declínio moral, é perder a alegria da salvação, é perder o seu elo com a eternidade. Estamos juntos aqui? O que trouxe tragédia e degradação espiritual para Davi foi perder a sua conexão com a eternidade. Nós falamos muito do reino, mas o reino só é possível por meio da salvação em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida prometida em Jesus é uma vida eterna. Nesse mundo a gente vai ter aflição, lá não. Lá Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Esse é o maior sino da nossa existência enquanto crente. Quando nós perdemos a conexão com a eternidade, irmãos, nada mais resta. E aqui a gente tem um outro quadro, não de Davi, que tinha tudo, mas não tinha nada. Aqui a gente tem gente colhendo resultados maravilhosos. Esses caras ficaram sendo ministrados por Jesus em um seminário sobre o reino de Deus. E depois Jesus os enviou 32 duplas, 36, 70, 36 duplas, 72. Esses caras saíram, há quem diga que eles ficaram 3 a 6 meses pregando o evangelho do reino em toda a circunscrição que eles podiam chegar. Eles andavam a pé. Esses homens não levaram bolsa, não levaram alforje, não levaram cartão do Nubank, não levaram nada. Vai que eu vou cuidar de vocês. Se vocês chegarem numa cidade, ela não receber vocês, sacode o pó, como diz Marcos Almeida, limpa do pé todo o pó da cidade estúpida. Sai daí, não fica. A paz volta para vocês. Beleza, agora eles voltam. A Bíblia está descrevendo a volta deles, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, deu tudo certo, as contas da igreja foi paga, pagamos boleto, tudo. Os demônios nos obedecem. O senhor não tem noção, Jesus, foi maravilhoso. Você imagina os caras tudo reunidos, depois de muito tempo sem se ver, e ali, e meu Deus, Pedro mostrando o slide de quanta gente tinha sido batizada. Aí Jesus entrou na reunião deles. Os caras estão tudo reunidos, empolgados. Aí vem o próximo versículo. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você dá uma baixada na bola legal, não dá não? Eu lembro de uma história de um cara que viveu aqui na terra e passou um enchente na família dele. Perdeu tudo que tinha, cara, quase tudo que tinha. Esse cara perdeu tudo. E aí ele superou isso, irmão em Deus, foi abençoado. E aí viveu a vida dele aqui na terra contando o testemunho de enchente. Contou para todo mundo, Brasil inteiro. Saiu contando o testemunho de enchente. Aí esse irmão morreu, foi para o céu. Chegou lá no céu, tinha uma ala do céu que era só para contar testemunho. E ele falou: vou contar meu testemunho de enchente aqui no céu agora. Olha que vitória. Só que quando ele foi contar o testemunho de enchente, Noé estava sentado na primeira cadeira.
É mais ou menos o que acontece aqui. Os caras falam: Senhor! Aí Jesus: não, legal. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Você baixa a bola. Aí Jesus continua: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, causará dano a vocês. Eu dei essa autoridade a vocês, para vocês crescerem como igreja, para vocês romperem como projeto social, para os demônios submeterem vocês. Deus deu isso, amém? Para vocês crescerem como ministério de jovens. Tudo isso é lindo, maravilhoso. Foi Jesus quem deu. Mas ele fala logo assim: contudo, alegrem-se não porque os espíritos vos submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Olha que doideira. Davi está orando, dizendo: Senhor, me devolve algo, porque aqui na terra eu já tenho tudo. Esses caras estão se alegrando porque começaram a conquistar algumas coisas aqui. Aí Jesus está dizendo: o que vocês precisam fazer é a oração que Davi fez. A maior alegria de um crente é a certeza de que o seu nome está arrolado nos céus, porque se nós não vivermos por isso, nós seremos infelizes, nós seremos, sabe, amassados pelo mundo. Coloca pra gente aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Vou correr aqui, irmão, vai. Olha, ele é rápido. Glória a Deus, obrigado, Deus te abençoe. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você está só esperando que Deus prospere você, que a sua fé seja um elemento de auxílio para que você cresça, para que você se desenvolva, essas coisas têm o seu lugar, amém? Amém, irmãos? Se você está buscando um jeito do seu ministério crescer, do seu nome se tornar célebre, e se é só para isso que você vive, Ele está dizendo: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se nada disso acontecer, e você estiver mantendo a sua conexão com a eternidade, tudo pode dar errado. Você vai levantar suas mãos e dizer: pode a figueira não florescer, pode o produto da vide falhar, pode as ovelhas serem arrebatadas do aprisco, pode tudo, pode a videira mentir, pode tudo. Todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da costa e me faz habitar em lugares altos. Por que muita gente naufraga? Porque as expectativas que nós temos, elas correspondem só a essa vida, e aí a gente está trilhando um caminho de miséria. A gente está vivendo como miserável. Você pode orar todo dia, você pode cantar todas as canções, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode se virar do avesso. Se você perder a sua conexão com a eternidade, quem a gente tem para embasar isso? A gente tem um irmão que tinha saído de uma queda, orando isso, e a gente tem uma galera que tinha acabado de voltar do campo missionário e foi orientada a orar isso. É sobre a vida que teremos na eternidade. Veremos Deus como Ele é, e estaremos diante dEle pelos séculos dos séculos dos séculos. E se isso não fizer sentido para você, talvez alguma escolha que você fez tenha roubado essa certeza e essa alegria do seu coração. A gente consegue ler mais um texto? Coloca para a gente Apocalipse capítulo 5. A gente vai ler até o verso 4. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e fala: a gente se vê na eternidade com Jesus. Irmãos, imagina, você vai sentar numa mesa muito grande e dizer: Abraão, passa o arroz aí para mim. O céu é seu. Não haverá mais noite aqui. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Olha só que lindo esse texto. A gente vai terminando. João era um prisioneiro político.
de um imperador chamado Domiciano, um homem mais cruel do que Nero. E olha o que esse cara faz, olha como esse cara é covarde e cruel. João foi o último apóstolo vivo de Jesus. Era um velhinho já, era um senhor de idade. Quem aqui já visitou um idoso? Você tem que ter tempo para visitar um idoso, não tem? Porque o que mais um idoso gosta de fazer? Conversar. Agora imagina você pegar um idoso e trancar ele sozinho numa ilha. Olha que covardia. João foi colocado sozinho numa ilha, sem ninguém. Ele até escreve: o mar já não existe. Aí você pensa, mas Deus, no contexto da Nova Jerusalém, vai eliminar o mar? Não, é porque João estava numa ilha e o mar era o que separava ele dos demais. Ele dizia: nada mais separa eu dos outros. Agora João está ali, naquele contexto. E aí João tem essa experiência. Ele está lá sozinho, de repente aparece Deus, dizendo: João, só para cá, rapaz, vem aqui. Aí João começa numa experiência maravilhosa. Ele vê o Senhor, seus olhos são como chamas de fogo, aleluia. Ele vê Deus sentado no seu alto e sublime trono, e ele vê as recompensas das igrejas, as recompensas. Ele vê que uma das igrejas vai ter a honra de: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida, ao vencedor dar-lhe-ei as estrelas do céu, ao vencedor, Laodiceia, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. João viu tudo isso, maravilhoso. Só que chega em um determinado ponto da revelação, que olha o que acontece. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aqui a gente vai parar nesse versículo. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deixa esse versículo aqui para a gente. Eu descrevo esse momento, na minha aplicação pessoal, pastor, como a maior tristeza oferecida para a gente, que um ser humano sentiu na Bíblia. Eu não consigo ver uma tristeza maior do que esse João que chorava muito. Por quê? Porque diante de toda a possibilidade de recompensa, João vê uma impossibilidade. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Nós estávamos fadados a viver como miseráveis. A nossa experiência em Cristo estava resumida a essa vida, a essa terra, a nossa rotina religiosa, as nossas conferências, aos nossos seguidores, ao que a gente lança, ao que a gente posta, ao que a gente coloca. Só isso, miseráveis. Nós não tínhamos mais perspectiva da eternidade, e nós não iríamos para lá. Por quê? Porque ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Deixa eu ir mais fundo. João viu que essa reunião aqui não tem efeito algum. Saí da minha casa hoje cedo e vim para cá, besteira. Eu fiquei 10 anos deixando a minha família, indo lá para Morumbala, besteira. Gastava 3 dias para chegar lá, no menor IDH do mundo, besteira. João viu que Estevão, que morreu apedrejado, e ele viu, morreu em vão. Tiago teve a cabeça cortada, morreu em vão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João era o mais velho, ele viu todo mundo morrer. Pedro morreu em vão. Paulo foi morto e decapitado, cortado em partes, e cada um dos pedaços de Paulo foi colocado na circunscrição, nas províncias do Império Romano, nos estados. Morreu em vão. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Seu jejum não tem valor nenhum, a sua oração não tem valor nenhum, a oferta que você deu, esquece, não vai colher nada disso. Por quê? Olha para mim. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes, os mais dignos de lástima de todos os seres humanos. Então João chorava muito e dizia: acabou, acabou, esse é o fim da história.
Não há mais conexão, relação entre nós e a vida eterna. Nesse momento de maior tristeza, ele antecede um momento de maior alegria nas Escrituras Sagradas. Diga amém em nome de Jesus. Coloca os próximos versículos para a gente. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pode ir mudando. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações, que são seus jejuns, que são as suas ofertas, que são as nossas conferências, que são as nossas madrugadas acordados diante dele. Ele deu sentido para tudo isso. O próximo. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Não ficou ninguém de fora sem ser comprado por esse sangue. Tu os constituíste reino e sacerdotes. O Senhor não os comprou para que eles fossem escravos. O Senhor não os comprou para que eles fossem zumbis. O Senhor não os comprou para que eles fossem, obedientes, cegos. Não, o Senhor os constituiu rei e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, de milhares e milhões, e você estava lá no meio, e eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Irmão, sabe o que eu viajo nessa cena aqui? Olha aqui que doideira. Quem aqui já assistiu Os Vingadores? Irmão, aquela cena que vem todo mundo, irmão. O Capitão América usando o martelo do Thor, o Thor usando o escudo do Capitão América. Veio todo mundo dizendo: o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Ele pode abrir o livro. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E nós somos eternos. Você vai viver 70, 80, 90 anos aqui, mas você vai viver para sempre com Deus. Para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E se a nossa esperança não estiver nisso, e se alguma escolha roubou essa certeza, ela precisa ser combatida com arrependimento e lágrima. Nós precisamos liberar os nossos interiores para uma fidelidade completa e total de quem vai viver com Deus na eternidade. Não de gente miserável querendo que Deus te dê bombons aqui na terra. Nós somos peregrinos. Peregrinos. Você vai viver para sempre. O que é eternidade? Pediram para o sábio: o que é eternidade? Ele falou: tente esvaziar o oceano com um balde, e quando você terminar, você vai estar no início da eternidade. O próximo versículo. Olha que isso aqui é doideira. Eu já provei muita coisa que a Anvisa não aprova, mas nada me faz viajar mais do que isso aqui. Depois eu vi que todas as criaturas existentes, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, diziam: que papo é esse, irmão? O golfinho, o dromedário, a lagartixa, o calango, a tartaruga, estava tudo dizendo. A barata,
Meu Deus, estava tudo, toda criatura. Mas pastor, eles falam, é meio Nárnia esse negócio. Não, tudo que tem fôlego louva ao Senhor, amém? Agora João podia entender o louvor que eles estavam oferecendo para Deus, e ele traduz esse louvor: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos. Ouça, irmão, não há uma tristeza maior. Na minha aplicação pessoal, vou deixar claro, em contrapartida, não há uma alegria maior que essa. Nenhuma alegria é maior que essa. Então deixa eu te contar uma coisa: como é que a gente purifica o nosso interior? Sabendo que não é para essa terra que nós estamos nos purificando. Nós estamos aguardando o grande e glorioso dia do Senhor. É assim que nós vivemos, é dessa maneira que a gente vive. Caso contrário, a gente é miserável, querendo um carro diferente, um prédio diferente, um negócio diferente, querendo mais e coisas e por aí vai. Eu não quero ser miserável. Eu sei que a autoridade pela qual a gente está se movendo, eu sei que crescer é bom, eu sei que pisar nos demônios da sua cidade, você vai pisar em todos eles, porque Jesus te deu autoridade para isso. Mas a minha alegria não é nisso, a minha alegria maior não é por isso. A minha alegria maior é porque o meu nome está escrito lá nos céus, porque o meu Jesus vai vir e eu vou viver com ele para sempre. Deixa eu te oferecer e te mostrar um texto que vai mostrar a sua casa para você, amém? Eu não sei onde você mora aqui. Quem aqui são as mulheres aqui? Levanta a mão as mulheres. Quantas dessas mulheres que levantaram a mão gostam de joia? Joia. Coloca pra gente aqui Apocalipse capítulo 21, verso 18. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Deixa eu fazer uma descrição aqui, para você fazer um exercício. Quem aqui não é de São José do Rio Preto e se mudou para cá? Muita gente, meu Deus. Você é de onde, irmão? Você veio de onde? Mato Grosso, que cidade? Tangará da Serra. Perto de onde, Tangará? Cuiabá, perto de Cuiabá. Seu aeroporto é Cuiabá. Quando você veio para São José, quanto tempo você está aqui? 5 anos. Quando você veio para cá, você olhou tudo sobre a cidade, sim ou não? Você olhou ou não? Só veio na loucura? Olhou mais ou menos. Tem alguém mais sensato que olhou bem? Tô brincando. Você olhou, né, irmão? Obrigado. Salvar o pregador, né? Você olhou tudo, irmão. Você olhou, porque você veio novinho, né, cara? Daí novinho, mete a mochila e vem. Você já está mais tempo na terra, né, irmão? Aí você deu uma olhada periciou mais, né? Você veio aqui antes, veio espiar. Eu também fiz isso. Mesmo sendo para Goiânia, uma terra que eu já conhecia, eu fiz isso. Aí você vai ver o quê? Vai ver a segurança, a rua, vai ver a escola das crianças, os mercados, o lugar onde você vai morar, assim ou não é? Deixa eu te falar uma coisa. Você vai viver uns 80 aqui, 90. Se você continuar comendo manteiga de garrafa, tomando Coca-Cola, eu gosto assim. Como é que é? Amostradinho, né? Você vai ver. Continua comendo bacon depois do culto que você vai ver. Vai virar só graxa na sua vida. Vou prejudicar o irmão que está vendendo um hambúrguer aqui, né? Mas olha só. Você vai morar na Nova Jerusalém. Quanto tempo, pastor? Para sempre. Então a mesma pesquisa que você fez sobre São José do Rio Preto para vir morar aqui, que eu fiz sobre Goiânia para ir morar lá, eu queria te oferecer uma pesquisa detalhada agora do lugar onde você vai passar a sua eternidade toda. Pode ser? Eu vou te mostrar como é que é a segurança desse lugar, como é que é a estrutura dessa cidade. Amém? Como é que é tudo nessa cidade? Olha só, já começa assim. O muro era feito de jaspe. Tá bom para você? A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados. As mulheres que gostam de joia, por favor, deem um glória a Deus quando eu terminar a leitura. Adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamento de jaspe, o segundo de safira,
o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sárdio, o sexto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Eu não sei se você tem todas essas joias lá no seu porta-joia, mas saiba que o muro da cidade onde você vai morar está adornado com todas essas joias. Olha que doideira isso aqui. E aqui a gente já vai terminando. Se a banda quiser vir, pode vir. As 12 portas eram 12 pérolas. Até aí tudo bem. 12 portas, 12 pérolas. Uma porta para milhões e milhões e milhões de pessoas passarem de pérola. Só que a questão é o seguinte: cada porta feita de uma única pérola. Que doideira é essa, irmão? Imagina o tamanho da ostra, meu irmão. Agora, o que é uma pérola? Entrou algo no interior da ostra, uma ferida, ela fechou, foi curada daquela ferida e transformou aquela ferida em pérola. O que te conecta com a Nova Jerusalém é a ferida de alguém que se permitiu ser curado. 12 portas, a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi Cumprir, não vi Mevan, não vi Batista, não vi Assembleia de Deus. Se você puder dar um glória a Deus, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Olha para mim se você pode. Próximo. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará ideologia, nela jamais entrará partido político, nela jamais entrará pilantra, gente te enganando com propostas ambiciosas. Nada disso vai entrar. Nela não entrará nada impuro, nem aqueles que praticam a abominação e a mentira, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu não sei que escolha você fez, quais rumos a sua vida tomou, e o quanto dessa alegria está presente na sua vida. Eu tenho muita, sou salvo. Eu já pedi moeda no farol para fumar crack, e hoje eu estou esperando Jesus voltar para me levar para morar nessa cidade, irmão. Você está maluco? Você é louco, João. Você é louco. O Evangelho me resgatou, para quê? Para fazer de mim um pregador? Não, para escrever o meu nome nos céus. Seu nome está lá. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo imprimir essa verdade no seu coração.